quero ministrar uma palavra nessa noite para você, e eu sei que essa palavra é muito forte, porque eu sempre digo, se você subir para este púlpito para ministrar algo que Deus ainda não confrontou o teu coração, espera um pouquinho, deixa ela no óleo, até que ela confronte a sua alma, até que ela venha mover você de forma assim que você sinta que é a hora de você compartilhar com a igreja ou com alguém. E esta mensagem, esta palavra, ela tem sido muito forte na minha alma, porque ela tem me confrontado nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de crise, tempos em que nós nós nos voltamos para Deus, e às vezes na nossa oração, na nossa palavra de consideração, parece que nós queremos colocar Deus na parede, ou faz Deus, mas Deus, Ele é soberano, e nós estamos habituados a falar isso, mas às vezes na prática nós precisamos entender uma palavra que está aqui, que é a fé. Nós precisamos, irmãos, escute o que eu vou falar para você aqui nesta noite, você precisa colocar essa palavra verdadeiramente em prática no teu coração, porque ela é o meio no qual nós vencemos, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, para entender fé, não é simplesmente olhar para esta palavra e achar que Deus responde do jeito que a gente quer. Isso não é fé, isso é tudo menos fé. Fé não é superstição, fé não é uma barganha com Deus, eu orei, então responde do jeito que eu quero. Não, fé não é isso, esqueça. Fé não é você dizer, Senhor, cura, e o indivíduo é curado por causa da fé. Esquece isso. A oração da fé, ela salvará o doente. Que oração é essa que salva? E que fé é essa que se manifesta na oração de uma forma operosa para salvar? Será que é a minha fé ou é o autor da fé? É o que eu creio ou é naquele que eu creio que faz? Então, olhando para esse texto, eu quero ser muito claro para você e muito objetivo. Olhando para esse texto, o escritor está lembrando os irmãos que receberam Jesus como Salvador de sua vida, que eles não podem retroceder na fé, eles precisam avançar, porque é esta fé, esta confiança, esta crença específica no Cristo ressurreto, que os fará vencer os desafios que estão à frente. Escute, os fará vencer os desafios. Vencer os desafios não quer dizer nesse texto que você será vencedor sempre. Quer dizer que às vezes na batalha você sofrerá percas. Nas retaliações você será ferido. Na hora da enfermidade, você pode sofrer agruras no seu organismo. Nós precisamos olhar para esse texto e entender que fé aqui é olhar para o Senhor e confiar que as circunstâncias e as consequências das nossas ações e reações não podem mudar os propósitos daquele no qual nós cremos. Quem entendeu, diga amém. Simples assim. Fé é eu orar por alguém e dizer, estabeleça-se a tua vontade, o teu propósito, o teu querer. E independente do qual é o propósito de Deus, qual é o querer de Deus, eu aceito e o glorifico e o exalto e continuo crendo nele. Veja que ele está dizendo, quando vocês estavam fora do caminho, estou parafraseando o livro de Hebreus, quando vocês estavam fora nos cerimoniais, quando vocês estavam fora nos rituais, quando vocês olhavam para Moisés, quando vocês olhavam para o culto no templo, no tabernáculo, e viam todas essas coisas, vocês era para perceber que acima de tudo isso, ou isto tudo estava apontando para algo superior.
no qual, quando vocês crerem, vocês terão todas estas partes, todos esses cerimoniais, todos esses rituais deixados de lado, e vocês vão se fundamentar, vocês vão criar uma base tão forte nisso, que absolutamente nada disso mais vai surtir efeito no coração de vocês. Por quê? Porque vocês vão viver pela fé. Então vocês olharam para o sacrifício lá dos cordeiros, dos bezerros, os holocaustos. Olhem agora para o autor da fé. Ele também foi crucificado. Ele também foi sacrificado. Ele também morreu. Vocês sacrificavam para a aspersão dos pecados. Pois bem, olhem para o autor, porque ele morreu para a remissão de pecados. Vocês ofereciam holocausto porque vocês queriam agradar a Deus. Ok, quando ele foi para o Calvário, não foi para agradar você, foi para agradar a Deus, foi para agradar o Pai. A ira do Pai aplacou-se no Filho crucificado. Então olhem para ele e entendam que agora, por fé, vocês entendem que o sacrifício dele foi o maior, a posição dele foi superior, o sacrifício dele foi suficiente, foi pleno, foi completo. Então é só nele que vocês devem crer, é só nele que vocês devem confiar, é só nele que vocês devem esperar, é a vontade dele que vocês devem se submeter. Esqueçam os rituais, esqueçam o judaísmo, porque Jesus, o autor e consumador da fé, já estabeleceu uma nova aliança com o Pai, e agora vocês não são apenas judeus, vocês não são apenas israelitas, vocês são filhos, vocês são herdeiros. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Quando vocês saíram do Egito, acompanhando Moisés, vocês iam para Canaã, terra que mana leite e mel, que aponta para Canaã celestial, superior, maior, mais sublime, mais plena. Agora, se vocês retrocederem, minha alma não se compraz. Por isso, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, porque somos da fé. Quem entende, diga amém. Porque os da fé, eles têm certeza das coisas que estão esperando. Os da fé, eles têm convicção dos fatos, ainda que eles não estejam vendo. Só que estas coisas que eles esperam, esses fatos que eles não veem, não estão ligados à terra de Canaã terrena, estão ligados à celestial, à superior, à sublime, àquele que o arquiteto e edificador fez para vocês. Mas você sabe que quando se fala de fé, até aqui nos nossos dias precisa do quê? De exemplo, sim ou não? As pessoas precisam ouvir alguma coisa para crer, sim ou não? Então Deus usa o seu Filho, e a palavra fala aos homens. Capítulo 1 de Hebreus. O Filho fala aos seus, e muitos deles creem. Muitos deles confiam, e agora fazem parte dos da fé. Mas ainda eles conseguem perceber que há pessoas que estão querendo voltar atrás. Então o escritor começa a fazer retratos, memórias de exemplos, porque ele quer edificar a fé daqueles que querem retroceder. Então ele vai dizer: você lembra de Abel? Você lembra de Abraão? Você lembra de Moisés? Você lembra de Noé? E ele vai trazendo vários exemplos, vários modelos de homens que mesmo no seu tempo confiaram em Deus, creram em Deus, abriram mão daquilo que desejavam para se submeter ao desejo, à vontade, ao propósito de Deus. E todos estes obtiveram bons testemunhos pela fé. É o que o Senhor está falando comigo e contigo nessa noite.
Ele está dizendo para mim e para você que já tem exemplos de sobra para você perceber que só Jesus é digno de ser alvo da nossa confiança. Não há outro lugar, ou não há outro que nós possamos confiar senão nele. Porque quando Abel oferece o seu sacrifício, a sua oferta, ele não está preocupado com o que ele está oferecendo, mas como ele está oferecendo. É a qualidade daquilo que ele entrega para Deus por meio de fé que faz a diferença no seu sacrifício e na sua oferta. Ele vai usar o exemplo de Enoque. Enoque está no meio de um povo em extrema evolução, tudo está se desenvolvendo rapidamente, mas Enoque, mesmo vendo toda aquela evolução, a sua fé não se abala e ele continua andando com Deus. Ele não abre mão da intimidade com Deus, ele não abre mão do relacionamento com Deus. Por quê? Porque é ali que a sua fé estava depositada. Não era no progresso, não era na evolução do seu tempo. Não, ele sabia que ele haveria de obter o testemunho se agradasse a Deus, e para agradar a Deus precisa andar junto, unido, dependente. Mais do que isso, o autor vai dizer de Noé, e Noé é extraordinário, porque no tempo de Noé o pecado já está se alastrando por todos os lados, e daí de longe do mar, Deus aparece para Noé e diz: Noé, eu vou acabar com tudo. E a Bíblia diz que Noé creu, mas só crer nesse momento não vale. Então Noé, agora tu faz o seguinte, já que tu ouviu, faz uma arca. Irmãos, crer e agir na dimensão contra a lógica humana, quando é para fazer a vontade de Deus, é fé. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: está louco, que loucura é essa? E eu me lembro do que Pedro escreveu a respeito de Noé. Ele disse que ele foi pregador de justiça. No seu tempo, ele prega a justiça como? Pregando as tábuas da arca, distante do mar, com terra seca. Mas ele está a cada prego, a cada tábua, a cada tempo que ele parte para fazer o propósito de Deus estabelecido, ele está dizendo para aquele povo: está quase pronta para vocês entrarem e se salvar. Isso é fé. Enquanto os homens estão no mundo fazendo tudo quanto é imoralidade, cheira mal as narinas, tem um homem que está pregando justiça, fazendo a vontade de Deus. E naquele tempo a vontade de Deus na vida de Noé era loucura para quem via, mas era fé para ele, porque a fé se desenvolve na obediência, porquanto é a vontade de Deus que predomina sobre a nossa vida. Ele vai registrar que Noé preparou esta arca no tempo, na medida, e aguardou aquilo que Deus havia prometido. Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Deus falou por meio da sua palavra a esses homens. Eles ouviram a palavra e essa palavra gerou fé nos seus corações, e a fé veio acompanhada de obediência plena, e essa obediência fez com que o agir de Deus se manifestasse de tal forma, pois tinha se agradado dos seus servos, e agora ele estabelece e eles alcançam testemunho diante do Senhor e diante dos homens. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que fé é você não abrir mão do relacionamento com Deus, quando tudo que você faz para cumprir com a vontade dEle, para cumprir com o propósito dEle, muitas das vezes para o incrédulo é loucura, é renúncia, é abnegação, é obediência, é sinceridade,
é integridade. Eu vou repetir para você: fé não é buscar, fé é entregar. Fé não é pedir, fé é se aproximar de Deus. Fé não é receber providência, fé é se prostrar diante do Deus da providência. E falar como Abraão: nós vamos subir e vamos retornar. E o escritor aos Hebreus ampliou a história de Abraão para trazer inteligência ao povo e disse assim: ele subiu e ofereceu seu filho, sabendo que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Alguém entende o que eu estou falando aqui nessa noite? Essa é a fé que faz você vencer. É a fé que olha para a vontade de Deus e diz: eu me submeto a ela, venha o que vier. Eu quero ouvir a tua voz e obedecer, porque eu quero alcançar testemunho diante de ti e para a glória do teu santo nome. A fé é muito diferente dos nossos dias. Quando as pessoas creem, quando as pessoas fazem propósitos, quando as pessoas fazem campanhas, muitas das vezes eu fico os observando, parecem que elas querem colocar Deus na parede e dizer: faça agora o que eu quero, e Deus, o soberano, está nos céus e dizendo: tu não fez absolutamente nada ainda daquilo que eu já te pedi antecipadamente. Se você começar a agir de forma obediente ao Senhor, você nem vai precisar pedir para Ele fazer, Ele estenderá as mãos sobre a sua vida e vai estabelecer os propósitos dEle para a glória do seu nome. Sabe o que mais o texto vai dizendo? Ele vai dizendo assim, que Raabe, ela era de outro povo, ela era de outra genealogia, ela era de outra cultura. Isso aqui me deixa feliz demais, porque parece-me que só nós podemos ser salvos. Parece que a salvação foi feita só para você. Aí os espias chegam numa cidade, e lá dentro de uma cidade, Deus usa uma mulher que morava sobre o muro, de vida difícil, para que essa mulher cuide dos seus servos. E ela, quando está cuidando dos seus servos, ela tem uma fé, ela tem uma convicção, ela tem uma certeza que o Deus daqueles homens pode livrá-la da morte, que ela já faz uma proposta. Olha, eu não quero nada de vocês, mas quando esse Deus, estou parafraseando para você entender, quando esse Deus entregar essa cidade, olha só, entregar a minha cidade, entregar o meu povo nas mãos de vocês, livre a mim e a minha família. Há um acordo, há uma aliança, e a Bíblia diz que a proposta é: olha, amarre um cordel de escarlate, porque quando o meu povo vir para cá, quando Deus entregar esse povo nas mãos do meu povo, é a conversa do espia com ela, quando eles observarem na janela que há um cordão de escarlate, eles não vão atingir vocês, eles não vão destruir vocês, eles não vão aprisionar vocês. Agora eu imagino, irmãos, o povo de Israel fica rodeando os muros de Jericó, porque Deus havia falado, Deus havia dado condições para que aquela cidade caísse nas mãos do seu povo. Então eu imagino lá no topo do muro, aquela mulher observando o exército rodeando as muralhas por 7 dias, enquanto o povo está para o lado de dentro apavorado, porque sabe que Israel vai entrar. Ela está amarrando o cordãozinho na janela, está dizendo: eu creio que o Senhor vai me livrar. Oh, bendito, levante as mãos para o céu. Levante, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua família.
se houver obediência lá dentro, se houver submissão lá dentro, se houver integridade lá dentro, se houver adoração lá dentro, se houver sinceridade lá dentro, se houver culto lá dentro, é a vontade de Deus que vai se estabelecer lá dentro. Deus vai guardar você, Deus vai amparar você, Deus vai dar segurança para você, porque o teu coração não está ligado com o povo da terra, com a cultura da terra, mas está ligado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a soberania de Deus. Se você recebe esta palavra, exalte o nome do Senhor do fundo da sua alma, que te livra de todos os males. Aonde o sangue do Cordeiro está, ele sempre será glorificado nas nossas vidas, venha o que vier. Aleluia! Aleluia! Não retrocedam, porque nós somos da fé, e a fé que você tem em Cristo o faz vencer. Essa é a fé que faz a diferença. Eu não vou falar de outros mais, porque certamente me faltaria tempo necessário para referir-me a todos, pois como vocês viram a história de Gideão, quando vocês viram a história de Baraque, quando vocês viram a história de Sansão, quando vocês viram a história de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição. Eles estavam dizendo: nós morremos, mas não negamos a fé, nós perdemos, mas não negamos a fé, a figueira não floresce, mas nós continuaremos crendo e exaltando aquele que cuida das nossas vidas de eternidade a eternidade. A fé que te faz vencer é uma fé que acredita pós-túmulo. Não é uma fé que só condiciona as coisas visíveis, naturais e lógicas. Não, pode estar morto há 4 dias, pode ter sido sepultado, a carne pode estar apodrecida, mas se ter Jesus no cenário, tem ressurreição. Eu sinto Deus falar aqui nesta noite. O mais importante não é como vamos terminar aqui, o mais importante é como vamos terminar ali. Ali é melhor, ali é maior, ali é superior. A minha fé não está condicionada a este púlpito, a minha fé não está condicionada à minha casa, a minha fé não está condicionada ao meu casamento, a minha fé não está condicionada ao meu ministério, a minha fé não está condicionada ao meu talento, a minha fé está condicionada, fortalecida, fundamentada naquele que construiu uma estrutura inabalável de existência, é de geração em geração, é de eternidade para eternidade. Bendito seja o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É por isso que ele diz para nós não nos inquietar. Porque uma fé que se inquieta é uma fé que duvida do caráter de Deus.
Uma fé que retrocede não se deleita no querer do Senhor, mas uma fé que se deleita na vontade de Deus. Ela é diferente. Podem morrer a fio de espada, ela persiste viva. Pode andar como peregrino na terra, ela tem um lugar onde se estabelecer na eternidade. Pode estar vestidos de pele de ovelha ou de cabras, necessitado, aflito, maltratado, mas sabe que há uma mesa preparada. Aleluia! Há uma mesa posta diante daqueles que persistem na fé. Há uma mesa preparada para aqueles que perseveram na fé. Há uma mesa preparada para aqueles que vivem por fé. Venha o que vier, as portas dos céus estarão abertas para aqueles que perseverar na fé. Nós somos desafiados para uma fé que o mundo não conhece e que eles só vão conhecer quando nós obtivermos bom testemunho diante daquele que nós nos aproximamos crendo. Escute, você acha que o rei lá na Babilônia acreditaria que o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego era o Deus vivo de Israel se aquela fornalha não se queimasse? Só creram porque eles creram antes. Quem pegou? Eles disseram: se o Senhor nos livrar, amém. Se o Senhor não nos livrar, amém. Nós não nos prostraremos diante de outro Deus. Aquece então 7 vezes mais. Sabe, é essa fé que eu preciso crer. É uma fé superior. É essa fé que eu preciso ter. Que eu entre no fogo e o fogo não queime, mas se queimar. Alguém entende? É a fé de Daniel. É assim. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar olhando para a cidade santa. Eu vou continuar obedecendo o meu Senhor. Rapaz, mas tu vais ser condenado a uma sentença à cova dos leões. Há um mundaréu de gente te acusando. Eu vou continuar orando. Os meus olhos estarão no Senhor. Sentença dada, condenado à cova. Enquanto alguém está dormindo, escute o que eu quero falar para você aqui. Isso é fé. Daniel não condiciona a sua fé a um livramento. Daniel, ele condiciona a sua fé ao Senhor.
Ele não sabe se vai sair de dentro daquela cova, mas ele crê piamente que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, em qualquer hora e em qualquer lugar. Ele passa a noite inteira, você conhece a história, mas eu preciso contar isso aqui para você. A noite toda, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor fecha a boca dos leões. O apóstolo Paulo, quando vai contar uma experiência de aflição da sua vida, ele disse para Timóteo que o Senhor havia o livrado da boca de leões. Em outras palavras, quem tem fé não precisa literalmente entrar numa cova, porque ele está sempre sendo perscrutado, sondado por alguém que quer o devorar, o destruir, como um leão, todo dia. Mas o mesmo Paulo que foi livre da boca dos leões, teve essa experiência com Deus que livrou também Daniel na cova dos leões. E aqui mora a diferença de quem tem fé em Deus e quem não tem. Porque a Bíblia diz que quando Daniel é retirado da cova, absolutamente nada havia acontecido para ele, e o testemunho daquilo que Deus fizera fez com que se mudasse a sentença, e aqueles que o acusaram, antes de chegar dentro da cova, já haviam sido devorados pelos leões. É o perigo de nós confiarmos no Deus errado. Quando nós estamos passando por privações, continue crendo que Deus vai te livrar do adversário da sua alma, independente da circunstância, independente do cenário. Deus é maior. E quando você olha para essas histórias, Daniel, para a história de Paulo, quando você vê que eles foram livres, você deve dizer: então Deus vai me livrar de todas. Aí a Bíblia diz assim no versículo 39 do capítulo 11: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Ou seja, o que era pleno, o que era final, eles ainda não tinham recebido ao fim das suas vidas. Porque Deus, quando estabelece uma aliança conosco, Deus, quando preserva-nos, Deus, quando cuida, Deus, quando estende as suas mãos, o propósito dele não é somente neste tempo, é no propósito eterno. Então o escritor vai falar: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus está falando através do escritor, assim como Ele fez obras extraordinárias na vida de Noé, assim como Ele fez obras extraordinárias na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de Samuel, na vida de mulheres da história, na vida de homens da história. Ele preservou para um tempo, para estabelecer o seu propósito com eles e conosco, para que juntos nós fôssemos aperfeiçoados para uma eternidade junto daquele que é o autor e consumador da fé. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim: eu não deixo ninguém para trás, ninguém vai na frente e ninguém vai atrás, todos vão chegar junto, todos vão chegar no mesmo tempo, todos vão receber na mesma hora. Alguém recebe esta palavra nesta noite? Alguém pode levantar as mãos para o céu e engrandecer o nome do Senhor, que no seu tempo, no convergir de todas as coisas, por causa da fé, vai estabelecer algo extraordinário na vida daqueles que creem. E ele vai dizer mais: portanto, e eu termino aqui, nós também, olha que coisa linda, portanto, eu e você, que temos visto tão grande nuvem de testemunhas, quantos exemplos,
Quantas histórias, nós também, se queremos vencer por meio desta fé, vamos nos desembaraçar, vamos correr e vamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Eu ouvi um aleluia bem baixinho, eu vou repetir. Também nós, assim como Raabe, assim como Gideão, assim como Sansão, assim como Moisés, assim como Paulo, assim igual a Pedro, nós também vamos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Vamos nos desencilhar destas coisas, vamos nos desembaraçar dos apegos deste mundo, e vamos correr com perseverança, vamos correr com paciência, porque há uma carreira que nos foi proposta, e quando nós corremos esta carreira, os nossos olhos não podem estar nas circunstâncias, os nossos olhos não podem estar no cenário de caos e de dificuldade, os nossos olhos têm que estar firmemente fixados no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por quê, pastor Jean? Porque Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora está assentado à destra do trono de Deus. Então considere isto atentamente: você vence por meio desta fé, porque Jesus já venceu, Jesus já conquistou, Jesus já estabeleceu, Jesus já organizou as regiões celestiais para que entre no reino dos céus aqueles que perseveram, aqueles que consideram, aqueles que permanecem, aqueles que estão firmados nesta fé, que os faz vencer de dia, que os faz vencer na segunda, que os faz vencer na terça, que os faz vencer na semana, que os faz vencer no mês, que os faz vencer no ano, que os faz vencer nas décadas, que os faz vencer de geração em geração. Assim como foi com Moisés, o Senhor é contigo. Assim como foi com Abraão, o Senhor é contigo. Assim como foi com Josué, o Senhor é contigo. Assim como foi com Davi, o Senhor é contigo. Assim como foi com Daniel, o Senhor é contigo. Pastor, que negócio é esse? É sim, assim como Deus foi com estes homens, Ele está dizendo: continue olhando para o autor e consumador da fé, porque Ele caminha contigo de dia e caminha contigo de noite. Ele está com as mãos estendidas sobre a tua vida, Ele está com as suas mãos estendidas sobre a tua casa, Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua família. E enquanto você estiver nesta terra crendo, tendo fé, tendo convicção, tendo certeza e observando o agir dEle, o falar dEle, e de forma obediente caminhando, Jesus vai estar andando contigo. Passa pelo vale, Jesus passa contigo. Passa pelo fogo, Jesus passa contigo. Passa pelos mares das circunstâncias, Jesus passa contigo. As águas batem contra a tua casa, mas você está firme, porque Jesus é o autor e consumador da tua fé. As enfermidades salopam o teu corpo, mas o Senhor é o autor e consumador da tua fé. Eu sinto o Senhor aqui nesta noite falando para mim e para você: quer vencer? Continue crendo. Quer vencer? Olhe para Jesus. Quer vencer? Persista. Quer vencer? Não retroceda. Quer vencer? Caminhe com Cristo, ande com Cristo, se submeta a Cristo, ouça a voz de Cristo que fala com aqueles que creem nesta noite. Se tem alguém que ouve a voz do Senhor, se tem alguém que sente a presença do Senhor aqui nesta noite, olha aí, olha aí,
O inferno está aquecendo a fornalha das circunstâncias 7 vezes mais, todos os dias. Mas todos os dias Sadraque, Mesaque e Abednego estão andando no meio do fogo e dizendo: Jesus está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele continua fazendo obras extraordinárias. Eu preciso profetizar. Quanto mais aquecerem o fogo, maior será o testemunho. Quanto mais leões na cova, maior será o testemunho. Quanto mais adversários, maior será o testemunho. Quanto mais difícil a prova, maior será o testemunho. Quanto mais difícil a circunstância, maior será o testemunho. Cristo vai ser glorificado na sua vida. Quanto mais desafiados, maior o testemunho. Eu sinto Deus. Quanto mais espremem, mais unção. Quanto mais aperta, mais testemunho que exalta o que está sentado no trono. Estão dizendo para voltar, não volta não. Estão dizendo para parar, não para não. Estão dizendo para retroceder, não retrocede não. Avança, levanta a cabeça, não para exaltar-se, levanta a cabeça para olhar para os céus, levanta a cabeça para olhar para o trono, levanta a cabeça para olhar para Jesus, levanta a cabeça para levantar acima dos montes. Hoje, durante a tarde, eu estava na cozinha com a minha esposa e ela olhou e disse assim: aonde vai dar tudo isso? Eu a abracei e disse: olha lá para aqueles montes, olha lá para aquelas montanhas, olhe para cima delas, porque o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem dos céus, o nosso socorro vem de cima. Os montes são apenas obstáculos para nós, não são obstáculos para aquele que nós cremos. Nós vamos continuar crendo no poder daquele que vive e reina para todos sempre. Orei, cadafria sobre Anai. O Espírito de Deus fala ao meu coração. A cidade de Tubarão está passando por um tempo de intempéries, por um tempo de tempestade, mas Deus está levantando homens, Deus está levantando mulheres que sabem como vencer estas guerras, sabem como vencer estas batalhas. Eles sabem o segredo da vitória, e o segredo da vitória está na fé. É a fé que faz vencer, é a fé no Cristo ressurreto. Venha o que vier, a igreja de Tubarão vai continuar avançando, militando por fé. A vitória é nossa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode adorar, se levante, adorando ao Senhor. Se você pode adorar, levante, adorando ao Senhor. Orei, canebriaga, suquetebriana, basura.
homens que a terra não era digna de receber. E às vezes nós olhamos para a história e pensamos: ah, foi só naquele tempo. Não, não, senhores. Aqui tem homens e mulheres que têm uma fé tão forte, que já passaram por experiências tão intensas, mas não abriram mão da sua fé em Cristo Jesus. Homens de cãs brancas, pastor Juquinha, como o senhor, que já viu gerações passarem por esta casa, que deixaram legados aqui a olhar, que já andaram por essas ruas e profetizaram, pregaram, enfermos foram curados, libertos, foram muitos cativos, homens que a terra não era digna de receber, homens de fé. Persistiram até o fim, perseveraram até o fim. Eu creio que esta geração que está aqui nesta noite é uma geração que vai fazer com que este mundo reconheça que há um Deus sobre a igreja, que é soberano e pode todas as coisas nos céus e na terra. Eu creio que esta geração, eu creio que você, irmão, você, irmã, faz parte de um povo que deixará um legado de testemunhos daqueles que venceram por meio de fé. Se tem alguém que crê nesta noite, faça alguma coisa na presença do Senhor. Se você quer cantar, cante. Se você quer orar, ore. Se você quer glorificar, glorifique. Mas faça alguma coisa na presença do Senhor nesta noite. Faz. Se você puder falar em alta voz, fale. Se você puder abrir a sua boca e falar alguma coisa altissonante, faça isso. A adoração abala o mundo espiritual, porque a adoração gerada num coração cheio de fé bota para correr principados e potestades. Quando você abre a sua boca com fé para cantar, o inferno estremece, porque é um povo que crê no poder do Filho de Deus, que canta, que exalta, que enaltece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coloque a mão aí no seu coração, vai. Que o Senhor acrescente fé no seu coração. 3 coisas importantes na fé. A primeira delas, certeza. Você precisa ter certeza da fé. Segunda coisa, convicção. Convicção é diferente de certeza. Certeza é onde você está fundamentado. Convicção é aquilo que persuade o teu coração diariamente, todo dia. E a terceira, testemunho. Quem tem fé tem testemunho. E se testemunho você tem, compartilhe. Eu vou falar. Quem tem certeza, quem tem convicção, tem testemunho. Se tem testemunho, compartilhe. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, no mercado, no hospital, na rua, no carro, no ônibus, aonde você colocar a planta do seu pé. Um homem de fé, uma mulher de fé, tem testemunho para contar. Levante as mãos. Que
Que o Senhor te use nesta semana, que você seja um instrumento na vida de pessoas, que aonde você chegar, Jesus chega contigo e manifeste gloriosamente o seu poder através da sua vida, e haja testemunho que só o Senhor é Deus. Ele vai ser glorificado através da sua vida, no seu trabalho. Deus vai usar as tuas mãos esta semana, Deus vai usar os teus lábios esta semana, Deus vai te levar em lugares para você contar daquilo que Ele fez na sua vida. O inferno quis calar você, mas nesta noite o Senhor desata o nó e coloca palavras inflamadas do poder do Espírito e da fé no teu coração. Quem é que crê? Quem é que recebe? Pai, no nome do teu Filho Jesus, onde tiver uma mão levantada, onde tiver fé, estabelece a tua palavra para a glória do teu nome. E quem crê nesta palavra, diga amém.